Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma videoaula de física. Bom, nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês alguns aspectos quantitativos, né, que nós podemos abordar quando estamos trabalhando com as lentes. Perceba que nós apresentamos a vocês aí no canal aí uma videoaula sobre lentes, né? E nessa videoaula nós abordamos apenas aspectos qualitativos, ou seja, o que era a lente, os elementos que ela possuía, a classificação das imagens que a lente forma, mas alguns aspectos que determinam precisão, como a posição exata de uma imagem, o tamanho exato dessa imagem, né? A vergência da lente, a gente não apresentou esses aspectos, então nós vamos apresentar para vocês nessa aula agora, ok? Vamos então aqui aos slides. Bom, então vamos lá, aspectos quantitativos nas lentes delgadas. Então, primeiro, essa equação de Gauss foi uma equação que nós havíamos apresentado para vocês lá quando a gente estudou os espelhos esféricos. Então, mais uma vez, as lentes também podem ter os seus aspectos quantificados com o uso aqui da equação de Gauss, né? Lembrando que os elementos que estão presentes na equação de Gauss são o seguinte: o F é a distância focal, né? Mesma coisa do espelho. O P é a distância do objeto à lente, e o P' é a distância da imagem à lente, tá certo? Então a equação de Gauss também é válida para a gente quantificar aqui os aspectos nas lentes, ok? Bom, mas para a gente usar esses elementos aqui dentro da equação de Gauss, nós precisamos ter aqui acesso aos referenciais analíticos das lentes. Então eu vou apresentar para vocês em quais são os referenciais analíticos. Primeiro nós temos a lente convergente e depois a lente divergente. Então vamos lá, para começar eu vou colocar um plano cartesiano de referência, está aqui um plano cartesiano de referência, ó, o eixo das ordenadas das abscissas. Vou botar aqui no eixo das ordenadas uma lente convergente, está aqui a lente convergente. E vamos imaginar que a parte da esquerda vai ser a frente da lente, ou seja, o local onde a gente bota o objeto. E aqui à direita é o fundo da lente, ou seja, onde o observador geralmente fica para contemplar a imagem formada, tá certo? Então vamos lá, primeiro, ó, todo objeto que tiver aqui, ó, do eixo principal, que é o eixo das abscissas para cima, o tamanho desse objeto ou de imagem vai ser uma medida positiva. Então, se está do eixo X para cima, esse tamanho é positivo. Se está do eixo para baixo, do eixo X para baixo, esse tamanho é um tamanho negativo, tá bom? Então, dimensões do eixo acima, positivo. Dimensões do eixo abaixo, negativo, tá certo? Outra coisa, quando a gente bota um objeto na frente da lente, a distância desse objeto aqui, ó, é uma distância o quê? Positiva, porque nós temos aqui um objeto real, tá certo? Então essas distâncias dos objetos que estão colocados na frente da lente sempre serão distâncias maior que zero, ou seja, positiva. Se eu tiver na frente da lente uma imagem, essa imagem vai ser uma imagem virtual. E esse tamanho, a distância dessa imagem virtual à lente, embora esteja ainda na frente, vai ser um valor o quê? Negativo, tá bom? Então, se tiver aqui na frente um objeto, o tamanho, a distância dele à lente é positiva. Se está aqui na frente uma imagem, a distância dela à lente é algo negativo, tá certo? Ou se eu tiver uma imagem à direita aqui na lente, então essa imagem ela é uma imagem real, tá certo? E essa distância da imagem à lente vai ser dada por um número positivo. E esse referencial analítico, pessoal, é uma coisa assim meio chata de você memorizar, é uma questão de decoreba mesmo, mas é necessário você ter isso em mente para que você saiba interpretar os valores que você vai ter quando usar a equação de Gauss, ou para você jogar valores na equação de Gauss e encontrar outras variáveis que não foram dadas que você está à procura delas, certo? Então, esse aqui é o referencial analítico para as lentes convergentes, ok? E lembrando que quando a gente tem uma lente convergente, sempre você vai encontrar uma distância focal positiva. Então, encontrou uma distância focal positiva, a lente é convergente. Ou a lente, você já sabe que é convergente, a distância focal dela é positiva, tá certo? Então, beleza, esses são referenciais para lente convergente. Vamos agora para a lente divergente. Então, de novo, vou começar representando para vocês aqui o eixo cartesiano, tá? Eixo das ordenadas das abscissas, a x e y. Vou botar aqui em cima do eixo y, que é o eixo das ordenadas, uma lente divergente. Está aqui a lente divergente. Então, vamos começar. Ó, de novo, a parte da esquerda, a frente da lente, a parte da direita, o fundo da lente. Beleza?
Então, de novo, ó, toda dimensão, embora na lente divergente, que esteja do eixo x para cima, é um valor o quê? Positivo. Então, dimensões para cima, positivo. Dimensões para baixo, valores o quê? Negativos, tá certo? Outra coisa, ó, botei um objeto aqui na frente da minha lente. Botei um objeto na frente da lente. A distância desse objeto à lente é uma distância positiva, objeto real. Mas apareceu na frente da lente uma imagem virtual, tá certo? A distância dessa imagem à lente é uma distância o quê? Negativa. Beleza? E, por último, lembrando que a lente divergente vai possuir uma distância focal positiva ou negativa? Uma distância focal negativa, tá certo? Então, não deixe de focar isso. Então, lentes divergentes têm distância focal negativa. Lentes convergentes têm distância focal positiva, tá certo? Agora vamos ver aqui como é que a gente determina, como é que a gente calcula a vergência nas lentes. Então, primeiro tem que saber o conceito de vergência. O que é vergência? Olha aqui, a vergência é a grandeza que mede o poder de convergir ou de divergir a radiação refratada pelas lentes. A vergência mede o poder da lente. Quando eu tenho duas lentes convergentes, por exemplo, qual que é aquela que converge mais a luz? É aquela que tem uma vergência maior. Quando eu tenho duas lentes divergentes, qual que é aquela que diverge mais a luz? É aquela que tem uma vergência também, o quê? Maior. Então a vergência serve para isso, né? Para a gente ver o poder de refração, o poder de acomodação que a lente possui, tá certo? Tem duas maneiras de calcular a vergência. A primeira é por essa equação aqui, ó, tá? Vergência é o inverso do foco, tá bom? Então a vergência é o inverso do foco. Então aqui eu tenho a representação, a letra V indica a vergência. A unidade dela é metro a menos 1, ou também pode ser chamado de dioptria, que é representado por um DI minúsculo, certo? O F é a distância focal, tem que ser dada sempre em metros, né, no SI. E a outra maneira que você pode utilizar para calcular a vergência de uma lente é usando aqui a equação dos fabricantes de lentes. Bom, essa aqui é a equação dos fabricantes, é uma equação um pouco extensa também. Então está aqui, a vergência é o inverso da distância focal, ou também pode ser o produto dessa diferença por essa soma. Quem que é essa diferença aqui? Essa diferença, primeiro, é a razão de NL sobre NM, onde esse NL é o índice de refração absoluto da lente, tá certo? Do material que constitui a lente. O NM é o índice de refração absoluto do meio onde a lente está, tá certo? E o R1 e R2 são os raios das faces que compõem a lente, beleza? Então tá aqui, eu anotei do lado aqui a legenda para vocês. Então, vergência tem como unidade metro a menos 1 ou dioptria, distância focal é metro, o NL é o índice de refração da lente, o NM é o índice de refração do meio, R1 é o raio da primeira face, que tem que estar em metro, o R2 é o raio da segunda face, que também precisa estar em metro. Beleza, gente? Então tá aí, nós mostramos para vocês as equações que a gente quantifica alguns aspectos nas lentes, né? Agora prestar atenção quando vocês estiverem fazendo os exercícios, né? Usar adequadamente a equação e ficar sempre atento à unidade da equação, que vai nas grandezas, tá bom? Agradeço a oportunidade, um abraço, até a próxima.